Graças a paz, povo abençoado de Deus. Estamos aqui retornando mais uma vez com o nosso estudo, a segunda parte do nosso estudo, que tem como título: Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos aproveitando a oportunidade para estudarmos sobre a questão do desapego, né? Em relação, já foi dado o primeiro estudo, falando do desapego em relação à aparência e à forma, né? E agora nós iremos iniciar a segunda parte desse estudo, que fala sobre o desapego da resistência e de contendas por direitos. Esse estudo é um estudo um pouco difícil de absorver por conta da nossa natureza humana e por conta da nossa cultura também. Nós vivemos em uma cultura diferente da cultura cristã da época de Cristo. Mas a palavra de Deus diz, o próprio Senhor diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. E eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para nós estudarmos, refletirmos sobre aquilo que saiu da boca de Cristo, dos lábios de Cristo, a orientação de Deus referente à maneira de que nós, de como nós devemos viver e atitudes em relação a algumas dificuldades da vida que nós enfrentamos no nosso dia, nosso viver diário, nosso cotidiano. Então, iremos iniciar esse estudo falando a respeito do desapego da resistência, de resistir, essa necessidade de estar resistindo, brigando, discutindo, enfrentando, e a respeito disso nós vamos falar. Queria convidar a você, meu querido ouvinte, a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 41, que diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe também levar a capa. Permita-me também levar a capa. E quem quer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Que palavra difícil de se colocar em prática, mas esse é um conselho de Deus. Nós nos consideramos cristãos, seguidores de Cristo, e ser seguidor de Cristo é pegar esses versos, pegar essa palavra e colocá-los em prática e procurar viver esse texto. Não procurar encontrar subterfúgios em nossos conhecimentos, nossos conceitos, porque nós estamos cercados. A palavra de Deus diz que nos últimos dias nós iríamos estar cercados de mestres. Queriam pegar a palavra de Deus e torcer, dizer, não é bem assim que ele está dizendo, não é dessa forma que ele está dizendo. Esses pretextos, né? Esses pretextos, essa forma de querer mudar aquilo que está escrito, isso já foi feito no Antigo Testamento, lá em Gênesis, pelo adversário de nossas vidas. Quando Eva recebeu
junto com seu esposo, quando Adão recebeu, Eva recebeu a ordem de que não podia comer do fruto daquela árvore. E qual foi a palavra que a serpente chegou, usada pelo inimigo? Qual foi a palavra que a serpente usou? Foi assim que Deus disse: não comerei dos frutos. Então, veja só, o inimigo ele tenta mudar a interpretação correta da palavra. O que Deus falou, está falado, é exatamente o que ele falou. Então, isso aqui que está escrito é justamente o que deve ser ministrado, é justamente o que deve ser entendido. Não há nenhuma dificuldade em interpretar isso aqui, porque diz: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. No Antigo Testamento se pagava com a mesma moeda. Era assim no Antigo Testamento. E Jesus disse: você ouviu que foi dito assim. Mas Jesus, para os cristãos, aqueles que dizem eu sou cristão, e ser cristão, como nós falamos na primeira aula, é pequeno Cristo, seguidores de Cristo, a imagem de Cristo. Nós estamos caminhando para ser a imagem de Cristo. Como podemos ser a imagem de Cristo se eu catar alguns versos da Bíblia e colocar conhecimentos palavras, jargões, palavras de efeito que são bonitas? É o que está acontecendo muito hoje. A gente está pegando palavras de efeito, palavras muito bonitas, jargões, estamos substituindo a verdade, os versos bíblicos, por jargões, palavras até cheias, bonitas, cheias de conhecimento, e nós estamos trocando o que diz a palavra por conceitos humanos, que na verdade são conceitos que eles utilizam para validar a sua vontade, para que a sua vontade seja feita, para que a palavra de Deus ela possa se adaptar aos seus conceitos, às nossas vontades, ao nosso querer. E são palavras tão... O próprio Senhor, no final, a Bíblia diz que nos últimos dias iríamos ser cercados de mestres segundo a sua própria cobiça, irão perverter a verdade. É que não tem o que ser mudado e ser interpretado. Ele diz: eu porém, Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, eu vos digo que não resista ao perverso, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, não resiste. O que ele está dizendo aqui, ele deu esse exemplo aqui, mas ele estava querendo dizer assim: não resista, não discuta, não troque, não reaja com a mesma violência, não tente debater com essa pessoa. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe também levar a tua capa. Olha como isso é difícil para nós vivermos. Então, o que Jesus realmente estava querendo fazer aqui? O que ele estava querendo nos ensinar? Né? E se alguém quer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá para entender que tipo de cristão Jesus queria formar, que tipo de pessoas Jesus queria formar. Na aula passada nós falamos da aparência das pessoas quererem se mostrar, a vaidade religiosa, a vaidade espiritual, as pessoas quererem aparecer e tudo. E ele fala que nós devemos orar em secreto, jejuar em secreto, dar esmola em secreto. Veja como o nosso evangelho, quando a gente olha para o evangelho hoje, nós conseguimos ver isso. Seja sincero, guarde para você. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso nas pessoas? Nós não vamos generalizar, não podemos generalizar, que existem pessoas sinceras, pessoas que não têm intenção nenhuma de se promover, mas a maioria, nós podemos ver que estão vivendo dessa forma. E quantos estão vivendo
Quantos estão fazendo questão por tanta coisa? Nós fazemos questões por tanta coisa. Meus irmãos, você não imagina o quanto que eu tenho aprendido através desse estudo. Então veja só, em 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo 23, diz assim: rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Olha o que é que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo. E rejeite as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. No versículo 24 diz: ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Então veja só, ao servo do Senhor não cabe estar discutindo, estar com discórdia, não cabe a orientação de Cristo. Essa orientação foi dada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, nas cartas de Timóteo. E aqui em 1 Pedro, olha que esse versículo aqui é o versículo que esse é o ponto-chave daquilo que nós estamos estudando aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Nosso exemplo é Cristo. Olha, nós precisamos ver a quem nós estamos seguindo, né? A quem nós estamos nos tornando semelhante. Eu não tenho que me tornar semelhante à pessoa A, à pessoa B. Eu não tenho que absorver a identidade da pessoa A, absorver a identidade da pessoa B. Eu não tenho que absorver a vida daquela pessoa A e daquela pessoa B. Eu tenho que absorver a identidade de Cristo. Eu preciso absorver a identidade de Cristo. Eu preciso ser imitador de Cristo. Olha, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele estava nos conduzindo a ser imitadores de Cristo. Quando ele disse: seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo, assim como eu imito a Cristo, que você faça o mesmo. Imite a Cristo. Imitar a Cristo. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, diz assim: pois ele, quando era ultrajado, não revidava com o traje. Quando ele era maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha que texto maravilhoso. Isso é um exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. O texto diz que quando ele era ultrajado, quando ele era maltratado, quando ele era rejeitado, quando ele era humilhado, ele não revidava com o mesmo ultraje. Ele não sentia a necessidade de se vingar, ele não sentia a necessidade de dar resposta, ele não sentia a necessidade de responder, ele não sentia a necessidade, não havia essa necessidade dele, essa vaidade nele, porque, querendo ou não, isso é uma vaidade, né? Porque mexeu com a minha imagem, mexeu com o meu eu, mexeu com a minha posição, mexeu com... A gente se coloca em cima de um trono e nós nos colocamos como pessoas intocáveis e nós não aceitamos que de forma alguma nós vamos ser... que a nossa imagem seja denigrida. Então, mas a gente vê aqui, pois ele, quando era ultrajado, não revidava com o traje. Quando ele era maltratado, não fazia nenhum tipo de ameaças. Olha que coisa maravilhosa, né? Será que nós conseguimos viver dessa forma? Será que é assim que nós agimos quando nós somos maltratados por alguém, quando a gente sabe que alguém nos maltratou, que alguém está falando mal, quando a gente é envergonhado mediante uma multidão de pessoas, um determinado número de pessoas, quando nós somos de várias formas, porque existem várias formas de você ser envergonhado, de você ser injustiçado, de você ser julgado, existem várias formas, mas aí Jesus ele nos ensina a não revidarmos. A suma não resista a qualquer que se opõe aos seus conceitos,
Não insista em convencê-los, isso lhe trará um desgaste emocional desnecessário. Jesus ele não precisava convencer a ninguém que estava certo, que não tinha cometido nenhum delito, que não tinha cometido nenhum mal. Ele não se justificava, ele não procurava se justificar, não procurava convencer a ninguém. Porque quando nós tentamos convencer as pessoas, quando nós vamos tentar nos justificar, ou quando quando alguém se opõe aos nossos conceitos e a gente quer convencer essa pessoa a ela entender, isso rouba uma energia de nós, traz um desgaste para nós e nós acabamos sofrendo. Então o melhor é deixar livre, o melhor é largar, o melhor é soltar, o melhor é não discutir, procurar ter a paz, porque é isso que nós precisamos ter a paz que excede todo entendimento que só Cristo pode nos conceder. Jesus não se esforçava para se defender de acusações nenhuma. As pessoas diziam o que queria dizer, julgava ele, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, olha, Jesus ele foi julgado de todas as formas. Disseram que Jesus tinha demônio, expulsava demônio no nome de Beelzebul. Disseram que Jesus ele era beberrão. Disseram que Jesus era comilão. Disseram que Jesus era causador de problemas, que ele causava manifestações, que condenaram ele de blasfemar contra Deus. Olha só, um homem daquele. Disseram tanta coisa dele, disseram que ele tinha demônio. Meu amado, imagine eu e você o que vão pensar. A palavra de Deus diz, eu não lembro agora o capítulo, o versículo, me veio agora na mente, diz assim, que pensaram coisas absurdas dele. Então as pessoas nas suas mentes imaginam tudo ao nosso respeito, imaginem coisas terríveis, imaginem coisas horríveis, não é? Torcem, entendem, interpreta o que nós pregamos, interpreta de forma errônea, de forma errada, o que nós ensinamos, o que nós pregamos, porque também Jesus foi interpretado de forma errada, interpretaram os ensinamentos dele de forma errada, as pregações de forma errada, interpretaram de forma errada e por isso ele foi injustiçado. Mas ele não procurou se defender, como diz a palavra, ele se entregava-se àquele que julga retamente. Meu amado, meu irmão, quem nos conhece de verdade é o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece as nossas intenções, ele conhece os nossos corações e ele sabe as nossas motivações, ele nos conhece. Então ele nos ensina aqui a não nos preocuparmos com isso, a não resistir ao inimigo, a não resistir a qualquer pessoa que se levanta contra nós, que tenta bater de frente conosco, que tenta nos humilharmos e agir com injustiça. No nosso caso, nós somos diferentes. No nosso caso, ficamos doentes quando não conseguimos devolver a crítica na mesma altura. Nós nos sentimos, nós ficamos irados porque nós deveríamos ter dado a resposta. E tem pessoas ainda que alimentam isso, chega e diz, rapaz, você ainda era para você ter dito isso, era para você ter dito aquilo, era para você se defender, você não se defendeu, você não diz nada. Porque isso é um costume. As pessoas não estão acostumadas, e nós mesmos, digo isso, nós cristãos, nós queremos pagar com a mesma moeda, nós ficamos chateados com as pessoas, nós nos afastamos das pessoas, nós não queremos conversa com as pessoas, nós nos tornamos inimigos, nós queremos de alguma forma fazer com que aquela pessoa ela pague pelo que ela fez. E até existe alguns que oram para que Deus entre com providência, para que Deus faça algo, para que Deus entre com justiça, vingança, sentimento de vingança. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos entregar àquele que julga retamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo nos ensina a não nos preocupar em defender a nossa imagem ou o nosso eu. É isso que ele nos ensina. Não resista, não adianta.
né? Não adianta se justificar para quem já decidiu te condenar. Olha aqui que coisa forte. Não adianta se justificar para aqueles que já decidiram te condenar. Então vai ser um desgaste terrível. Já decidiram te condenar, já decidiram te desaprovar, já decidiram não te ouvir, já decidiram a te rejeitar. Então, meu amado, não adianta. Então, a única coisa que nós temos que fazer é se entregar àquele que julga retamente. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe como trabalhar na vida de cada um de nós. Jesus nos ensina que a forma de não entrarmos em conflitos é não ir de encontro com o que o outro está fazendo e não bater de frente. E isso é em todas as áreas. A arma mais usada por Cristo nessas questões era o silêncio. Como é difícil, como dói dentro de nós, porque nós temos essa questão do orgulho, do eu, não. Eu tenho meu orgulho, eu sou uma pessoa correta, sou um homem de Deus, sou um homem de Deus, não admito que meu nome esteja assim, assado, que estão pensando isso de mim e tal. Nós temos isso dentro de nós, esse apego dentro de nós ao orgulho, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que nos desapegar, que Jesus disse, não resista, se desapegue desse desejo de resistir, de debater, de discutir, não. O servo do Senhor não deve viver a contender. Jesus nos ensina tudo aquilo que ele viveu. Jesus, o que ele ensina aqui é justamente tudo que ele passou, é tudo que ele viveu, sofreu na pele, tudo que ele mesmo enfrentou para que através dele pudéssemos pôr em prática. Eu não sou cristão, eu não quero seguir Cristo, então tem que lutar para realmente viver isso. E essa luta não é luta externa, é uma luta interna, dentro de mim, o meu orgulho, que quer falar mais alto. Mas aqui ele nos ensina. Marcos capítulo 14, versículo 65, diz assim. Em Marcos 14, versículo 65, alguns começaram a cuspir nele. A tapar-lhe o rosto e dar-lhe soco. E disse-lhes, adivinha, né? Quem é que está te espancando, quem é que está batendo? E os servos igualmente davam-lhe bofetada. Até os servos, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, né? Todos queriam tirar uma casquinha, porque é aquela coisa, quando é interessante, quando as pessoas começam a te julgar, a te condenar, a falar mal de você, até quem não sabe de nada, até quem não está envolvido em nenhuma situação, tira uma casquinha também para te prejudicar. Infelizmente, porque vê todo mundo fazendo, vai lá e faz também, entra, não sabe, não entende nem o que é que está acontecendo e também faz. Foi o que aconteceu com Cristo. Todo mundo quis tirar uma casquinha, todo mundo quis julgar, todo mundo queria cuspir, todo mundo... Jesus, ele foi a pessoa mais rejeitada da face da terra. Jesus foi a pessoa mais justa, mais correta, mais amável. E foi a pessoa mais injustiçada. E Jesus disse, se fazem isso com madeiro verde, imagine com a madeira velha, né? Com a madeira já pronta para ser usada, né? Se fazem isso com o dono da casa, eles se referindo a ele, se fazem o que faz com o dono da casa, imagine com vocês, com os servos. Em João, eles pegaram a túnica de Jesus e dividiram em 4 partes. Pegaram o manto dele e fizeram um sorteio entre eles. Jesus nos ensina a abandonar a vingança, né? E eu quero fechar aqui com Romanos capítulo 12, versículo 19, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Ele não nos permite que venhamos nos vingar, que venha pagar com a mesma moeda.
Então fica aqui essa segunda parte da aula, onde nós tratamos sobre o desapego da resistência. Não resista a ninguém, não entre em discussões, não entre. E nesses últimos dias, nós que temos acesso agora às redes sociais, a gente vê muitas coisas lá, muita indireta, muita coisa. Você ouve indireta daqui, indireta dali, e acusação daqui, acusação dali. E a nossa tendência, o nosso desejo, a nossa vontade, por conta do orgulho, né? E não aceitar isso é querer revidar também, falar da mesma forma, entregar o recado também para que fique estampado, para que saiba e tal. Meu irmão, isso é uma guerra, isso é um problema seríssimo, isso é um problema seríssimo, e eu digo para os irmãos, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero fugir disso, correr disso, estar longe disso, em nome de Jesus. Quero clamar a Deus para que Deus me dê essa condição aqui, né? Que Cristo tinha, essa capacidade que Cristo tinha de resistir isso, de resistir esse impulso nosso de querer pagar com a mesma moeda, esse impulso nosso de querer vingança, de querer também mostrar lá, não, peraí, é assim, não é assim não, e tal. Não,